O buy and hold é uma das principais estratégias de investimentos em ações que os investidores brasileiros seguem. Ela tem vários pontos positivos que talvez você conheça muito bem, porém, na minha opinião, tem também alguns pontos negativos e que eu enxergo como pontos cegos, ou seja, pontos que muitas pessoas não conseguem perceber, pelo menos não numa primeira análise, pelo menos não com facilidade. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, se você segue o buy and hold, gosta do buy and hold, está na dúvida sobre qual estratégia seguir, esse vídeo pode te ajudar a entender melhor o todo, os pontos positivos e os negativos. Presta atenção nele até o final e comenta aqui abaixo, enquanto roda a vinheta, se você segue o buy and hold sim ou não, beleza? Antes de mais nada, para ninguém tirar esse vídeo de contexto ou interpretar as coisas erradas aqui, eu preciso deixar bem claro que eu não acho o buy and hold uma estratégia ruim e inclusive eu tenho muita admiração por alguns seguidores dessa estratégia e por pessoas que até ensinam essa estratégia para os outros, como meu amigo Fábio Holder, o Pit Money ou como ainda o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Então o fato de eu mostrar alguns pontos cegos, alguns pontos que eu discordo, que eu não acho ele tão bom, não significa dizer que eu ache ruim, entendeu? Hoje em dia é importante dar esses avisos porque na internet tudo é tirado de contexto, muitas vezes as coisas são mal interpretadas. Mas vamos lá. O que significa basicamente investir com base na filosofia de buy and hold? Traduzindo a expressão do inglês, buy significa comprar e hold significa segurar. Ou seja, o buy and hold é a filosofia de investimentos para aqueles que têm uma mentalidade de escolher algumas ações, compra elas com a ideia de ficar com elas na carteira por longos períodos de anos, eventualmente até mesmo décadas. E quais ações geralmente o pessoal do buy and hold compra? O que a gente mais vê eles falarem é que é importante comprar empresas com bons fundamentos. E é claro que a interpretação do que é ter bons fundamentos varia muito de pessoa para pessoa, mas em via de regra é comum a gente ver o pessoal falando que uma empresa com bons fundamentos é uma empresa que tem um bom histórico de lucros, que tem uma boa governança, que tem um time de gestão, um management com uma excelente reputação, que é num setor perene, num setor estável, que tem um bom potencial para o futuro, que tem certa estabilidade e eventualmente até mesmo que distribua bons dividendos. E aí, alguns investidores analisando umas dessas variáveis, outros analisando outras, vão lá, decidem quais ações comprar e, em via de regra, eles decidem vender a ação no futuro quando ela perde esses fundamentos, quando aqueles motivos que fizeram com que o investidor comprasse já não existem mais. Ou seja, em outras palavras, quando ela ficou com os fundamentos ruins. É claro que eu estou resumindo aqui, mas de forma resumida é isso. E é uma forma sólida de investir, que faz muito sentido e que tem excelentes pilares bons que eu concordo e sigo como investidor, sigo como gestor profissional de investimentos. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Ramiro, eu sou cofundador do Clube do Valor e se você está gostando desse vídeo até agora, eu te convido a te inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação de cada vídeo novo que a gente for publicando aqui. Mas quais são esses pontos que eu gosto? Só para deixar bem claro antes de entrar nos pontos cegos. Primeiro, eu gosto que o buy and hold ele gira pouco a carteira, ou seja, ele minimiza as despesas, seja de corretagem, seja de custo para fazer a compra, seja de imposto de renda na venda de ações. Segundo, o foco dessa filosofia de investimentos é um foco no longo prazo e todos os meus amigos que eu citei que falam de buy and hold, eles levantam as mesmas bandeiras que eu no sentido de investimentos para horizonte de longo prazo e por pessoas que tenham visão de longo prazo, o que é excelente. E eu também gosto que é uma filosofia de investimento que usa o tempo a seu favor. E se a gente for olhar em períodos maiores, períodos mais longos, a Bolsa de Valores do Brasil, como mostra nesse gráfico que está na tela agora, superou a renda fixa, aqui já descontado de inflação. Então eu acredito, assim como os buy and holders, que quanto maior for o prazo, maior for o horizonte temporal do investidor, maior vai ser a probabilidade dele ter um excelente resultado e multiplicar por várias vezes o seu dinheiro. E por fim, eu também gosto que o buy and hold desincentiva investidores a ficarem ligados em ruídos de curto prazo, né? Muitas vezes chamados de notícias. E para a maioria deles, o fato de ter saído uma especulação, uma manchete, alguma notícia nova sobre economia ou sobre uma empresa em específico, não significa que os fundamentos mudaram e que vai ter que vender essa empresa. Mas quais são então os 3 pontos cegos que eu quero mostrar aqui? Primeiro ponto, eu não enxergo que você vai maximizar os resultados investindo em ações com a filosofia de ser sócio por um período longo, indeterminado, como por exemplo a filosofia que eu e os meus sócios do Clube do Valor temos.
Até porque o investidor em ações, a não ser que seja um grande bilionário, ele não vai exercer nenhuma influência nas decisões que as empresas que ele está investindo vão tomar. Então essa lógica de escolher uma ação para comprar e ficar anos com ela na carteira, meio que reduzindo muito as chances de eu me arrepender ou mudar de opção em 3, 6, 9, 12 meses, é algo que eu não gosto muito. Isso aqui, é claro, não significa que eu fique girando loucamente a carteira do meu fundo de ações, isso não significa que o tempo médio de cada ação na minha carteira é extremamente baixo ou que eu seja um trader. É claro que não. Mas esse negócio de comprar uma ação e ir meio que esquecendo na carteira, reavaliando os fundamentos de um em um ano, 2 em 2 anos, eu acho um prazo um pouco longo demais. E eu acabo sempre me lembrando dessa fatídica manchete que eu vou deixar na tela agora, de uma notícia que falava para esquecer as ações da Oi na carteira em 2013. Isso antes das ações da Oi despencarem e caírem 94%. Segundo ponto. Lembra que eu falei quais são as características de uma ação que os holders buscam? As características que eles entendem como sendo de ter bons fundamentos? E aí investir em empresas com bons fundamentos não importa necessariamente qual seja o preço? Pois é. Esse aqui é o segundo ponto que eu discordo deles. Para mim, muitas vezes, uma empresa maravilhosa pode ser uma péssima ação e uma empresa ruim ou péssima pode ser sim uma boa ação. Eu acredito que a variável preço influencia muito e deve influenciar demais cada decisão de investimento que você for fazer, se você for selecionar individualmente ações. E mais, o que eu mais vejo são empresas muito boas, que cresceram muito no passado recente, ficando extremamente caras. E vejo também os investidores ignorando o fenômeno de regressão à média, que é um fenômeno que explica muito por que ações baratas, ações descontadas tendem a ter melhores resultados. Tem até um estudo que eu vi no livro The Acquirer's Multiple, que é um estudo feito pelo The Bond com o Thaler, que analisou as empresas mais baratas da bolsa em relação às mais caras, seguindo a métrica de analisar o preço por valor patrimonial. E aí ele olhou qual tinha sido o passado, os últimos 3 anos, das empresas mais caras em relação ao crescimento dos lucros. E elas tinham crescido muito, tinham crescido entre 20% e 43% o lucro por ano, enquanto o histórico recente das empresas mais baratas era muito ruim. O lucro vinha caindo entre 10% e 30% ao ano. E aí, do momento do estudo para frente, o que aconteceu? Foi que o resultado das empresas mais caras estava crescendo muito, ele passou a crescer menos, ele regrediu a média, e o resultado das empresas mais baratas, que vinha caindo, também regrediu a média, só que nesse caso começou a subir. E a carteira das ações baratas superou em grande vantagem a carteira das ações caras nesse estudo aqui, que é só mais um dos vários estudos que comprovam que empresas de valor, cases de ações baratas, superam cases de growth, cases de empresas caras. E se você gostou dessa informação, senta o dedo no like desse vídeo, que tenho certeza que ela é legal, talvez você nunca tenha visto ela antes, e assim esse vídeo chega para mais e mais pessoas. E para falar do terceiro ponto, eu preciso desenvolver um pouco isso que eu acabei de falar, de eu gostar de investir em cases de valor em empresas descontadas. E eu sou um adepto da filosofia do Deep Value Investing, do investimento em valor profundo. É isso que eu busco para as empresas que eu compro, que eu coloco na minha carteira. Eu compro as empresas que têm um grande earning yield, ou seja, que o lucro operacional é muito alto em relação ao valor total que alguém tem que pagar para comprar essas empresas. É assim que eu tomo as decisões de seleção de ações para os meus clientes de Wealth Management, e é assim que a gente aqui no Clube do Valor indica e recomenda que os nossos clientes de consultoria de investimentos façam. E sim, a gente pode recomendar investimentos não para a massa aqui, mas sim para os nossos clientes de consultoria. Se você quiser conhecer melhor esse serviço, junto com o serviço de Wealth Management, eu vou deixar aqui em cima o botão para um formulário que você preenche e a gente eventualmente vai entrar em contato contigo. Se fizer sentido para ti, a gente pode te ajudar a construir um grande patrimônio no longo prazo. E tem um ponto extra da minha filosofia de investimentos, é que as decisões são todas com base em critérios quantitativos. Quando eu falo que eu procuro empresas com maior earning yield, eu não analiso qual é o cenário, eu não tento projetar qual vai ser o earning yield, eu não tento prever qual vai ser a inflação, taxa de juros, câmbio, etc. Nada, eu confio apenas nos números. E isso faz com que eu consiga regredir a minha estratégia, eu consiga ver como é que ela teria performado no passado. E graças a isso eu consigo te mostrar gráficos como esse, que é o gráfico do resultado histórico da minha estratégia na simulação que a gente fez. No Buy and Hold, isso não é possível. E sabe por que não é possível? Porque os critérios, como eu falei, são qualitativos.
Dois investidores adeptos da filosofia de buy and hold podem olhar para uma mesma ação e podem ter visões totalmente diferentes. O que uma pessoa pode achar que é uma vantagem competitiva, o outro pode achar que não é, que é uma pequena vantagem temporária que não vai ser duradoura. Eles podem ter decisões totalmente diferentes. Então a gente não tem como pegar a estratégia de buy and hold e fazer um backtest dela, ver como é que ela teria performado no passado. Isso não é possível e para mim, poder ter feito um backtest e comparar o resultado das simulações com o resultado da vida real é algo que me traz muita tranquilidade na hora de investir. Então, traduzindo o terceiro ponto, um ponto cego do buy and hold para mim é que os critérios são vagos, são muito qualitativos. Lembrando que isso aqui é a minha opinião e cada investidor acaba formando sua própria filosofia de investimentos depois de estudar e conhecer várias diferentes alternativas. Agora eu quero saber da sua. Deixe teu comentário aqui abaixo e se você gostou desse vídeo, eu peço para que você compartilhe com mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse material. Um grande abraço.